Algumas das teorias que citam a possibilidade da existência de outros universos paralelos ao nosso, como se estivesse ao lado, propõem inclusive que nós também estaríamos vivendo nessas realidades alternativas e que todas as escolhas que fizemos ou não fizemos teriam resultados completamente diferentes. Olhando por um lado, parece ser uma loucura pensar dessa forma, não é? Parece um tipo de cenário de filme de ficção científica. No entanto, de acordo com Elizabeth Howell, que trabalha no portal de notícias Space.com, o conceito de universos paralelos não é nenhuma maluquice especialmente criada para ser passada em filmes, em livros ou mesmo em histórias em quadrinho. A teoria dos universos paralelos está inserida em nossa sociedade por meio do que é conhecido como multiversos. E acredite ou não, segundo muitos físicos, existem evidências reais de que esses espaços alternativos realmente podem existir. Será mesmo? Como sabemos disso? É o que veremos hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Você provavelmente já parou para pensar nisso em algum momento, não é? Imaginar outro universo, assim como esse, onde todos os eventos aleatórios que resultaram na nossa realidade aconteceram exatamente da mesma forma. A única diferença é que quando você tomou uma decisão fatídica neste universo, você tomou um caminho alternativo no outro. Esses dois universos que ficaram paralelos por tanto tempo, de repente divergiram. Talvez o nosso universo, com a versão de eventos aos quais estamos familiarizados, não seja único. Talvez existam outros universos, talvez até com diferentes versões de nós mesmos, com diferentes histórias e resultados alternativos do que obtivemos. Por que não? Como vimos na introdução, isso não é apenas ficção, mas uma das possibilidades mais empolgantes propostas pela física teórica já por algum tempo. Como você e eu bem sabemos, levando em conta a teoria do Big Bang, antes da explosão primordial que deu origem ao nosso universo, tudo o que há no cosmos se encontrava concentrado em um único ponto. Então, algo fez com que esse ponto começasse a se expandir e a inflar tridimensionalmente. E conforme a imensa energia gerada por essa dilatação foi esfriando, pequenas partículas começaram a se aglomerar. Dessa maneira, planetas foram sendo formados, além de estrelas e galáxias. Porém, cientistas diversos se perguntam se o nosso universo foi mesmo o único que passou a existir, ou se foram formados outros, bem semelhantes, onde coisas diferentes e iguais teriam ocorrido. Como resultado do interesse de cientistas no assunto, existem hoje pelo menos 5 teorias que explicam a razão da existência de múltiplos universos ser possível. Nós podemos imaginar um número muito grande de cenários possíveis que poderiam ser o resultado das condições iniciais do universo. O fato de todas as partículas que existem em nosso universo terem interagido da forma como fizeram e chegarem ao que são hoje ao longo de 13,8 bilhões de anos é incrível. Esses eventos, um atrás do outro, resultaram em todas as nossas complexas experiências, incluindo nossa própria existência hoje como espécie de raça humana e como pessoa individual. Portanto, os cientistas argumentam ser possível, com chances suficientes, que isso pudesse ocorrer muitas vezes mais, levando a uma situação que chamamos de universos paralelos infinitos. Essas condições paralelas, mas ao mesmo tempo interligadas, contêm todos os resultados possíveis, incluindo as estradas que nosso universo não percorreu. O nosso universo pode ser vasto, mas a parte que podemos ver, acessar ou afetar é finita e quantificável. Incluindo fótons e neutrinos, ela contém uma quantidade enorme de outros elementos aglomeradas e agrupadas em aproximadamente 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias, na verdade, é apenas o que sabemos até aqui. Afinal, o dobro desse número ainda pode existir, com talvez outros 2 ou 3 trilhões de galáxias que se revelarão para nós conforme o universo continua a se expandir. Cada uma dessas galáxias, por sua vez,
tem cerca de 1 trilhão de estrelas em média, e elas se agrupam em uma enorme teia espacial que se estende por 46 bilhões de anos-luz em todas as direções. No entanto, apesar de que nossa intuição possa nos dizer, isso não significa que estamos no centro de um universo finito. Na verdade, as evidências que temos indicam para o oposto disso. Em uma escala logarítmica, olhando para o nosso redor, vemos em nossas proximidades o Sistema Solar e nossa galáxia, a Via Láctea. Mas indo além estão todas as outras galáxias do universo e, eventualmente, os momentos imediatamente após o Big Bang. Embora atualmente não seja possível observar mais do que um horizonte cósmico que está a uma distância de 46,1 bilhões de anos-luz, há mais universo para descobrirmos no futuro. O universo observável contém 2 trilhões de galáxias, mas com o passar do tempo, mais universo se tornará observável para nós e talvez isso revele algumas verdades cósmicas que são obscuras para nós hoje. Essa, inclusive, é uma ideia que cientistas usam como base para mostrar a possibilidade de multiversos existirem. O motivo pelo qual o universo parece finito para nós, o motivo pelo qual não conseguimos ver além de uma distância específica, não é porque o universo é de fato finito, mas porque o universo só existiu em seu estado atual por um período finito de tempo. O universo não era uniforme no espaço ou no tempo e, de repente, com o Big Bang, ele evoluiu de um estado uniforme, quente e denso para um estado mais frio, difuso e com mais aglomerações de matéria. À medida que vamos voltando no tempo, o universo parece mais uniforme, com galáxias em menor quantidade e menos evoluídas. Conforme avançamos no tempo, as galáxias se tornam maiores e mais massivas, sendo constituídas por estrelas mais antigas, e as distâncias que separam as galáxias e aglomerações de galáxias umas das outras aumentam. O que restou de toda essa evolução universal foi um cenário rico que contém muitas relíquias de nossa história cósmica. Isso, para os cientistas, ainda que o universo esteja se expandindo, não quer dizer que o universo tem um fim ou que não existam outros como o nosso por aí. Se o universo fosse finito, ele exibiria vários sinais que nos permitiria confirmar que não vivemos em um mar infinito de espaço-tempo. Ao medir a curvatura espacial, descobrimos que o universo teria um formato esférico no qual, se você viajasse em linha reta por tempo suficiente, voltaria ao seu ponto de partida. Você poderia procurar por padrões no céu e veria o mesmo objeto em locais diferentes. Você poderia medir a uniformidade e a temperatura do universo e ver como certas oscilações evoluíram ao longo do tempo. Porém, isso não ocorre. O que vemos é um conjunto diferente de padrões que nos mostram exatamente o oposto. Um universo perfeitamente plano e infinitamente grande. É claro que não podemos ter certeza disso, porém. Segundo alguns físicos, quando observamos o espaço-tempo como um todo, existem determinadas regiões que param de se expandir, como o Big Bang fez com o nosso universo. Por outro lado, outras áreas do cosmos continuam se inflando e se tornando cada vez maiores, dando origem a muitos espaços isolados e criando novos universos. De acordo com esse conceito, se ele se estende sem parar, então, em algum momento, ele deve começar a se repetir, já que apenas existe um número finito de maneiras de como as partículas podem se organizar no espaço e no tempo. Assim, se imaginarmos o nosso universo como sendo uma bolha de sabão, ele estaria inserido no meio de uma rede de bolhas de universos diferentes. Várias bolhas, uma do lado das outras. O nosso próprio cosmos seria um desses espaços nos quais a inflação teria cessado, permitindo que planetas, estrelas e galáxias se formassem. Enquanto na rede de bolhas haveria outros universos ainda em expansão ou iguais ao nosso. Vale destacar, assim como vários cientistas renomados defendem a ideia de que outros universos existam paralelos ao nosso, também há muitos céticos. Isso porque, de acordo com esse pessoal que contesta as teorias, o nosso universo ainda é jovem demais, somando menos de 14 bilhões de anos. Portanto, ao não ser infinito ainda,
As possibilidades que permitem que a reorganização das partículas de forma e dar origem a outros universos seriam limitadas, restringindo as chances de que existam cópias de nós mesmos vivendo em outros planetas. Isso implicaria em que os supostos universos paralelos teriam diferentes ritmos e períodos de inflação, resultando também em uma menor probabilidade de que os espaços semelhantes ao que nós habitamos pudessem surgir. Ainda mais, mesmo desconsiderando todas as variáveis e pensando na mecânica quântica da coisa, por assim dizer, alguns cientistas acreditam que o número de probabilidades para cada situação aumenta a uma taxa maior do que o da inflação do universo. Assim, a não ser que o cosmos esteja se expandindo por um período infinito de tempo, não há como existir um universo paralelo idêntico ao nosso. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!